Bom, nesse formato tem um detalhe muito importante que eu quero que você entenda, que é o seguinte. Vamos dar uma recordada aqui. Lá na quarta, quinta série, quando nós aprendemos a trabalhar com cálculos com porcentagem, principalmente naqueles cálculos de expressão numérica, nós aprendemos que para um número que está no formato de porcentagem ser transformado em um número no formato decimal, esse número, essa porcentagem, ela precisa ser dividida por 100. Ou seja, o meu, por exemplo, 5%. O meu 5% ser transformado em decimal, ele automaticamente vira 0,05. Não é isso? Bom, por que eu estou falando isso para você? Eu estou falando porque o Excel, ele interpreta a porcentagem também dessa forma. Ou seja, se eu digitar dentro de uma célula o número 0,5 e mudar esse número para porcentagem, percebam, já no campo exemplo, que o meu 0,5 ele vira 50%. Por quê? Porque esse processo de porcentagem, número, essa conversão, ela está automaticamente interpretada pelo Excel. Ou seja, quando nós digitamos 50% dentro de uma célula e dentro de uma outra célula digitamos 0,5 sem a porcentagem, se eu fizer um comparativo entre essas duas células, se eu perguntar ao Excel se essas informações elas são iguais, para o Excel, essas informações elas são iguais. O que muda é apenas o formato. Um está aparecendo no formato decimal e o outro no formato de porcentagem. Por que eu estou comentando isso com você? Vamos lá. Eu mudei aqui o formato para porcentagem. De fato, o meu 0,5 muda para 50%. E o que eu quero comentar com você a respeito disso é, quando você for criar uma planilha, tome muito cuidado com essa questão do formato, principalmente de porcentagem. Por quê? Algumas pessoas, na hora que criam as suas planilhas, por exemplo, colocam lá no cabeçalho que esse campo ele é destinado a uma porcentagem, seja uma comissão, um índice, enfim. Só que na hora de preencher o campo, ao invés de colocar lá 5%, a pessoa digita só 5, só 6, só 3, entendendo então que isso aqui é o 5%, o 6%. O problema é que na hora que eu aplicar o formato, e isso muitas vezes acontece depois de muito tempo, se eu mudar o formato dessas células, o meu 5, o meu 6, o meu 3, ele vai virar 500%, 600%, 300% e assim por diante. Então, tome muito cuidado com isso. A orientação que eu dou é a seguinte: aplique o formato nas células antes de você começar a digitar as informações, porque assim você garante que a informação vai seguir um padrão e que não terá surpresas mais à frente. Ok? Ah, Darlan, mas isso já aconteceu. Eu já tenho uma coluna como essa e agora como que eu conserto? Vamos lá. Eu tenho aqui células que estão no formato de porcentagem. Isso que eu vou fazer aqui independe do formato que a célula está. Eu vou dar um Ctrl Z para que apareça aqui o 5, mas eu poderia fazer com porcentagem, sem problema. O que eu preciso fazer em uma situação como essa é, em uma outra coluna, dizer que eu quero dividir por 100. Ele vai trazer aqui o 0,5. Eu não posso simplesmente copiar e colar o valor ali em cima, porque se eu copiar e colar, eu estarei fazendo a cola da minha função, né, do meu cálculo aqui, da minha operação. E não é isso que eu quero. Então o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou copiar e na hora de colar, vamos lá, botão direito, colar especial. Se você está trabalhando com as versões 10, 13, 16, você já tem um atalho aqui em cima que corresponde a colar valores, mas se você está trabalhando com a versão 2007, por exemplo, você vai clicar em colar especial e aqui você vai selecionar o item valores. Vai clicar em OK e pronto, agora sim ele faz a conversão e eu posso deletar esse intervalo onde eu fiz o cálculo. Pronto, feita essa operação, eu agora posso alterar o formato para porcentagem. Um detalhe sobre o formato. Perceba que nesse formato a única possibilidade de alteração são as casas decimais, que eu posso alterar colocando uma, duas, três, nenhuma, enfim. Vou permanecer aqui com duas, vou clicar em OK e vejam que agora sim eu tenho 5, 6, 3%, né? E assim por diante. Feito? Espero que tenha entendido e até mesmo
que tenha aprendido a corrigir esse tipo de situação quando ocorrer no seu dia a dia. Feito? Essa aula finaliza por aqui. Na nossa próxima aula, falaremos sobre 2 outros formatos que não são muito utilizados, mas é importante que você conheça. Feito? Até a próxima aula.